Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre. Boa noite, cooperados, familiares e colaboradores da Copacol. Agradecemos a todos vocês que estão participando aqui conosco do nosso primeiro seminário técnico digital. É uma grande satisfação estar aqui junto com vocês nesse evento. Meu nome é Thiago Madalosso, eu sou gestor da área técnica agronômica da Copacol e estarei aqui atuando como mediador nesta noite. Com o foco em melhorar os índices produtivos dos cooperados da Copacol, o aumento de produtividade, nós temos buscado constantemente levar até vocês informações técnicas relevantes e de qualidade que são produzidas no nosso CPA, no nosso Centro de Pesquisa, e fazer com que elas cheguem realmente até os senhores. Uma de nossas estratégias para poder fazer com que isso aconteça são os nossos seminários técnicos. Essa transferência tecnológica realizada através dos seminários técnicos, elas acabam criando um link entre o cooperado e o CPA, levando essa informação diretamente até os senhores. Esses seminários, eles acabavam sendo realizados presencialmente nas unidades, né? Porém, em tempos de pandemia, é necessário se reinventar. Acredito que vocês, assim como eu, tiveram a rotina modificada diante desse cenário. E a Copacol, mais uma vez, inovando, ela busca, com esse evento, tá levando até os senhores informações técnicas relevantes, atualizadas, sobre o manejo da cultura da soja. Compartilhando as informações aqui comigo, vai estar nessa noite o engenheiro agrônomo João Roy. O João, ele é pesquisador do CPA, ele atua lá principalmente na linha de pesquisa do manejo de plantas daninhas, focado no nosso sistema produtivo regional, que são com as culturas da soja na safra de verão e milho na segunda safra. O nosso evento essa noite, ele vai ter uma duração aí aproximada dos 40 minutos, ele vai ser principalmente focado em estratégias para a gente poder manejar plantas daninhas resistentes, foco também no uso de pré-emergentes, né? Tá identificando como que eu posso escolher esses produtos, quais os cuidados que eu tenho que ter no momento da escolha, todo o planejamento inicial também da safra, com cultivares, todos os cuidados iniciais que a gente precisa ter. Caso surjam dúvidas, né, é um evento digital, a gente está interagindo digitalmente, então tem um chat aí, vocês podem ficar à vontade para escrever as suas dúvidas aí, e assim que for possível, na medida do possível, a gente vai respondendo essas questões. Ok? Uma boa noite a todos, uma boa noite, João. Deixo a palavra aí contigo para você poder iniciar a apresentação. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os colaboradores e associados da Copacol que nos acompanham. Uma satisfação enorme nós estarmos fazendo esse evento digital aqui, seminário técnico, para trazer as informações geradas pelo nosso centro de pesquisa até o nosso cooperado, que essa é a função principal do CPA. A gente espera que todos tenham uma boa noite, e se tiverem dúvidas, como o Thiago mencionou, podem ficar à vontade de nos questionar. Dando início aqui, eu trago uma imagem aérea aqui do nosso centro de pesquisa agrícola aqui da Copacol. A grande maioria dos nossos cooperados já teve a oportunidade de estar presente no CPA.
Normalmente a gente faz os eventos técnicos como o CPA, no CPA, em função da pandemia, a gente não pôde realizar nesse ano, mas é só para mostrar da onde a gente gera as pesquisas que depois vão basear nossas recomendações, principalmente no nosso sistema soja-milho. Então, todos os trabalhos que nós iremos apresentar, as recomendações são aqui geradas numa área de 84 hectares que a gente se dedica anualmente lá para tentar gerar informação com a maior qualidade possível, que a gente sabe que informação de qualidade é o que gera rentabilidade e aumento de produtividade na lavoura do nosso cooperado. Bom, os temas que a gente irá tratar aqui serão as práticas iniciais de manejo que a gente deve adotar antes da semeadura da cultura da soja. Então, focados no controle das plantas daninhas e um posicionamento adequado de cultivares de soja aqui para a região oeste do Paraná. Iniciando aqui só com o roteiro básico, primeiramente a gente vai abordar um pouquinho como que está o cenário do manejo das plantas daninhas, quais os principais desafios, as principais práticas que a gente tem que adotar, os resultados que a gente obteve na última safra. Em cima disso, montar um posicionamento de herbicida, já pensando nas dessecações que estão próximos do momento ideal de serem realizadas. Depois a gente já parte aí para os resultados, as nossas avaliações de cultivares de soja, e vamos fazer um posicionamento aí para a próxima safra de soja, que dentro de 2 meses e meio, 3 meses, a gente já vai estar implantando a nossa principal cultura aqui na região. Bom, quando a gente fala de planta daninha, de desafios de manejo, a gente sabe que tem diversas plantas daninhas que são problemas na nossa região, algumas mais, outras menos. Esses problemas muitas vezes estão associados à questão de resistência. Por exemplo, você sabe, a gente tem capim amargoso resistente a glifosato, buva resistente já a vários herbicidas, como glifosato, paraquat 2,4-D, e todo esse processo acaba que, de certa forma, ele aumenta os nossos custos de produção e, consequentemente, parte da nossa rentabilidade é afetada. Existem outras plantas também que apresentam dificuldades de manejo naturalmente, como a trapoeraba. Se a gente olhar para a nossa última safra de soja, ela foi um problema grande, a gente não utilizou para emergente, por exemplo, para manejar esse aéreo, consequentemente, na soja a gente teve uma grande dificuldade de manejo. Além disso, no Brasil como um todo, existem outras plantas daninhas que acabam tendo resistência a glifosato, por exemplo, ou em outras regiões da América do Sul. Por exemplo, a gente tem populações de bilha e subalternos aqui próximo, no Paraguai, resistente a glifosato, temos que ter atenção, isso pode vir se tornar problema na nossa região. O leiteiro, região central do Paraná, diagnosticado nesse ano resistência a glifosato, a gente já teve muito problema antes da soja tolerante a esse herbicida. Caruru, essa é a planta daninha que mais nos chama a atenção, pois o caruru, o amaranthus híbridos especialmente, está com resistência a glifosato em todo o sul do país. A região dos Campos Gerais já foi observado, até na própria região Beira-Lago, aqui próxima de nós, então, possivelmente, a gente pode ter que enfrentar esses problemas aí nos próximos anos. E outras plantas daninhas aí de folha estreita, que a gente tem que ficar com atenção, como o pé de galinha, que é uma planta que a gente só controla na fase inicial, tem relatos de aumento de doses para a gente controlar, isso pode ser um indicativo, que ela pode aumentar o problema, a gente vai ter que ficar atento com ela, rotacionar herbicida para tentar minimizar esse problema. E uma outra planta daninha que ela é beneficiada pelo sistema soja-milho, que é o próprio milho voluntário, oriundo aí dos resíduos da colheita, né? Do processo de debulha, queda de espigas, a gente sabe que o milho é uma planta daninha presente dentro da cultura da soja. E além do problema da mata competição que esse milho causa, a gente sabe os problemas de enfesamento que a gente vem observando já 2 safras. Já estão se iniciando as colheitas do milho, a gente vê já áreas perdendo produtividade pelos enfesamentos, então, além de eu proteger a minha lavoura de soja, controlando aquela planta daninha, eu tenho que melhorar muito o meu manejo de milho, pois se eu não baixar a população de cigarinha, que só consegue sobreviver em plantas de milho, se eu tiver uma população alta quando eu vou instalar meu milho, por exemplo, de nada me adianta eu fazer outra prática de manejo se a população da praga é alta. Então, olhando para esse slide, essas seriam as principais plantas em termos de desafio que a gente tem para trabalhar aqui na região. Só que quando a gente fala em desafio, na nossa percepção, o maior desafio que a gente tem é a mudança da mentalidade, pelo produtor na hora de escolher as práticas de manejo. O que atualmente a gente vê que é feito e precisa ser melhorado? Normalmente, as aplicações de herbicidas aqui na região, elas são realizadas somente com planta daninha fora do estágio de controle. Buva de 15, 20, 25 centímetros, por exemplo, amargoso entorcerado. A gente atrasa em algumas situações essas aplicações e isso, de certa forma, acaba ainda mais dificultando o meu manejo.
A ausência de rotação de herbicidas também, por exemplo, a gente vem utilizando basicamente o glifosato há vários anos, isso vai selecionando planta resistente naturalmente, baixo uso de pré-emergente, que foi abordado no início, então a gente vai ter que voltar a introduzir os pré-emergentes, e associado a isso, a gente tem um sistema de cultivo soja-milho, do ponto de vista de rentabilidade, ele é muito bom, duas culturas que remuneram bem durante o ano agrícola, porém, se a gente só adota como estratégia de manejo controle químico, a gente acaba favorecendo um processo de seleção de resistência. Então, essas práticas que são feitas, a gente tem que, de certa forma, mudar essa mentalidade para melhorar o nosso manejo. Ô, João, acho que você trouxe muito bem aqui essa questão da maneira como a gente trabalha hoje, né? E a agricultura, ela tem sido muito dinâmica nos últimos anos, trazendo mudanças a cada safra importantes nos manejos. Enfim, diante desse cenário de plantas resistentes, do manejo que às vezes não é feito da maneira mais correta, o que a gente poderia estar fazendo aí nas propriedades, estar fazendo uma interferência aí para poder melhorar, pensando no médio e longo prazo, reduzir essa pressão de plantas resistentes? Bom, eu diria, Thiago, que quando aparece um problema de resistência a uma planta, por exemplo, a gente quer buscar qual que é a alternativa primeira que a gente busca. Qual herbicida eu vou substituir nessa situação? Só que nesse ponto, a gente vê que a gente vai caindo no mesmo problema de sempre. O que a gente deveria fazer? Quais seriam as práticas? A primeira delas seria a gente aplicar o herbicida na fase inicial da planta daninha, pois é uma fase que a planta apresenta baixa tolerância a herbicida, ela tem uma baixa camada de cera sobre a folha, consequentemente o herbicida absorve fácil, uma planta que é facilmente controlada, então isso melhoraria muito no manejo, em vez de eu mudar muito o meu herbicida, trabalhar com a planta menor, é uma estratégia muito adequada para evitar esse problema. Um outro aspecto é a rotação de herbicidas e principalmente a introdução de pré-emergentes, porque quando eu trabalho pré-emergente na minha área, eu consigo evitar que as plantas daninhas se instalem na minha lavoura e, consequentemente, o meu manejo ele é muito facilitado em função disso, porque é muito mais fácil manejar uma planta daninha antes do que ela se instale na área do que depois que ela está em desenvolvimento pleno. Então, isso também seria um fator importante. E, além disso, para o nosso sistema soja-milho como um todo melhorar, a gente deveria adotar outras práticas, como rotação de culturas, ou se eu quero ainda continuar nesse sistema, eu posso introduzir um consórcio de milho com braquiária. Qual que é o objetivo disso? Introduzir palha no sistema. A gente sabe que a abuva, por exemplo, ela é uma planta totalmente controlada, a germinação dela é totalmente inibida se a gente tiver uma camada satisfatória de palha sobre o solo. Essas práticas associadas aí de manejo de consórcio, por exemplo, ela não visa só a planta daninha, tem todas as questões estruturais que a gente já vem comentando bastante. Então, eu diria que a gente não pode atribuir só o problema de manejo de planta daninha aos problemas de resistência, em si, alguma mentalidade, alguma prática eu sempre faço repetir. Então, adotar práticas diferentes seria fundamental para a gente ir melhorando e minimizando esses impactos que a gente vem observando aqui na região. Bom, aqui a gente traz uma foto de uma área aqui que a gente coletou na safra 2019, antes da instalação da soja. Aqui, o que a gente observou? Numa mesma área, a gente coletou aqui plantas de buva de diversos fluxos. Então, mostra que a buva está germinando o ano todo. E o que a gente observa? Que em muitas situações, a gente não aplica o herbicida na fase inicial aqui, que é onde você vê o enraizamento dela é baixo, consequentemente a capacidade de rebrote é baixa, e a gente deixa para fazer esse manejo basicamente na planta daninha mais avançada. Tentamos montar um ensaio para avaliar isso, o quanto que iria modificar, por exemplo, eu aplicar um programa de herbicida numa planta daninha menor e numa planta de buva maior para ver se isso ia ter diferença ou não. Avançando aqui para os resultados, o que a gente observou? Quando a gente olha essas barras aqui com a buva pequena, quando a gente fez só uma aplicação, por exemplo, de 2,4-D aqui, a gente teve 63% de controle. Diatectra 84% e Triclon 77%. Um controle satisfatório, se a gente for pensar que foi feito só uma aplicação para buva. Quando eu inseri uma aplicação sequencial, aqui nesse caso foi Finale, na dose de 6 litros por amqueire, com a buva pequena, o meu controle aqui ele foi próximo ou superior aqui a 90%, no caso de Triclon aqui 94% e 100%. Então, isso já me indica que se eu trabalho com planta daninha pequena, a chance de eu ter um controle satisfatório é bem elevada. Agora, um aspecto que vocês observam, quando eu parti para a buva grande, aquele manejo que eu trabalhei
a mesma aplicação sequencial, aqui 2 aplicações, né, por exemplo, 2,4-D seguido de Finale 65, a Tectra 77 e Tricon 78, eles foram em todas as situações menores do que onde eu fiz só uma aplicação na buva pequena. Eu gastei mais, gastei uma quantidade a mais, porque eu fiz uma aplicação sequencial e o meu controle foi inferior em função disso. Então, mostra que eu manejar a planta daninha pequena é um aspecto interessante, porque, de certa forma, me dá uma segurança que eu vou ter uma chance de ter um controle alto muito maior. Um outro dado que dá para extrair dessa informação, eu abordei um pouco sobre a resistência de buva 2,4-D no início. Vocês reparem aqui, o 2,4-D, ele está sempre inferior aos herbicidas auxínicos aqui, o dicamba e o triclopir, listados nesse experimento. Então, é uma situação também que a gente vê que, em função desse problema de resistência, que é aquela necrose rápida que ocorre na buva, né? Você aplica 2,4-D e horas depois a buva já tá queimando, é um mecanismo de defesa dela, de resistência. A gente vai ter que diminuir o uso do 2,4-D e passar a utilizar esses herbicidas. Porque se eu tenho uma planta resistente, não adianta eu continuar trabalhando com aquele determinado herbicida, que o meu controle ele vai acabar sendo baixo nesse tipo de situação. Aqui a gente tem as fotos do experimento, né, aqui listadas, né, na buva pequena, né, vocês reparem aqui, né, nessa situação, que quando nas 3 fotos de baixo foi realizada a aplicação sequencial, em todas as situações praticamente limpou a parcela, controlou muito bem a buva. E quando eu fiz só uma aplicação na buva pequena, fica muito nítido aqui a diferença do 2,4-D, né, bastante buva rebrotando, que escapou da aplicação. Quando eu vou para a Tectra e Triclon, o meu controle melhorou bastante. Já é um indicativo que a gente tem que realmente substituir o 2,4-D por esses herbicidas em função do processo de resistência. Quando a gente muda, avança aqui e traz na buva grande, quando a gente fez as mesmas aplicações de herbicidas, vocês já vê visualmente aqui que o controle ele é inferior em todas as situações. Você vê aqui aplicações aqui de alto custo, que a gente julga são aplicações interessantes para o manejo dessa buva. O controle ele é inferior comparado em todos os tratamentos que a gente fez na buva pequena. Fica claro que é mais importante, às vezes, eu escolher aplicar o herbicida na planta daninha, na planta de buva em estágio inicial, do que propriamente eu ficar escolhendo um programa de herbicida completo aí para justificar isso. Então, acaba justificando aquele aspecto de eu mudar a minha mentalidade para fazer a aplicação sempre na planta de buva em estágio inicial. Ô, João, só um comentário aqui, né? Eu acho que todo mundo aí, todos os produtores que nos acompanham aí no nosso seminário, tem sentido esse aumento de custo, né, dos herbicidas com os processos de resistência múltipla, tem aumentado o custo para poder controlar essas plantas daninhas. E como uma dica, né, a gente está colhendo o nosso milho, iniciando o processo de colheita, é importante, então, todos vocês que nos acompanham aí, estarem atentos para a gente poder fazer esse manejo o mais rápido possível, pegar essas plantas daninhas ainda pequenas, como o João comentou, onde que elas são mais fáceis de estar sendo controladas. Então, tenham isso em mente aí no momento agora que a gente iniciar essas colheitas do milho, para assim que possível, que tiver uma condição adequada, a gente está fazendo os manejos mais antecipados, não deixar isso lá para frente, porque senão a gente pode ter um problema de gastar mais e não ter o melhor resultado. Então, acho que isso é bacana a gente deixar esse toque aí, essa dica para os nossos cooperados. Em cima do que o Thiago mencionou, né, de aplicar logo após a colheita do milho, a gente realizou alguns experimentos também para avaliar esses manejos logo após a colheita do milho. Esse manejo ele deve ser adotado na medida do possível. Por exemplo, você colhe o milho, espera dar uma chuva, por exemplo, para baixar a palha, para a planta de buva aparecer, que a gente fala, e você já entra fazendo o manejo. E qual que seria esse manejo adequado que a gente deveria fazer? A gente tem listado aqui um ensaio que a gente realizou no último ano, aqui em 2019, que a gente trabalhou aqui aquela aplicação de glifosato 2,4-D, seguido de uma sequencial, controle próximo aí dos 90%, do controle satisfatório. Só que quando eu faço essa aplicação logo após a colheita, é fundamental que seja trabalhado algum herbicida com ação pré-emergente. Para quê? Para evitar que tenham novos fluxos de buva. Porque como eu estou trabalhando no 2,4-D, por exemplo, praticamente eu elimino, às vezes, aquelas plantas de buva presentes na área, e aí eu trabalho em pré-emergente para evitar novos fluxos e me dar uma garantia de eu ter um residual grande aí até o final da safra. Então, hoje, o que a gente tem recomendado há alguns anos aqui é a utilização do Spider, né, como
esse herbicida pré-emergente para fazer o manejo, e a gente acaba observando que nessa situação a gente vê que o controle ele fica satisfatório aí, 100%, um controle ótimo, que a gente pode interpretar assim. Ô, João, tem uma pergunta aqui do Fabrício, que ele pergunta aqui justamente desse ponto do Spider, se o Spider ele pode ajudar um pouco do 2,4-D, já que a gente tem essa queda de performance desse produto nos últimos anos naquela aplicação. Bom, boa noite, Fabrício, muito boa a pergunta. Dá para observar também aqui no experimento, né? A gente observa que onde eu fiz só o 2,4-D, o controle foi de 66%, onde eu inseri o Spider, melhorou para 80%. De maneira geral, nos experimentos que a gente vem desenvolvendo há vários anos no CPA, a gente vê que sempre que a gente insere o Spider no manejo, ele melhora de 15% a 20% o meu controle de buva. Então, ele é um herbicida que, além de ação pré-emergente, ele acaba potencializando, tendo um efeito sinérgico, a gente pode chamar, né, no controle de buva. Um ponto interessante aqui desse experimento, né, vocês estão observando que a gente trabalhou doses de atrazine e mesotrione aqui, né, nesse experimento, né, foram 2 doses, vocês devem estar pensando, eu posso trabalhar uma atrazina com mesotriona nesse tipo de situação? A gente fez alguns ensaios já avaliando isso, possivelmente a gente vai ter produto registrado no futuro, só que ainda a gente não tem bem esclarecido qual que é o período residual. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente trabalhou uma dose baixa aqui da atrazina, seria em torno de 4 litros por alqueire, só que o residual da atrazina, todo mundo sabe que ele é bem prolongado para a cultura da soja. Então, não adianta a gente olhar para isso, eu vou fazer uma atrazina agora, porque possivelmente a gente pode ter problema de fito, dependendo da condição. São trabalhos que a gente vai realizar nessa safra também para tentar observar realmente se produtos com essa constituição, eles possuem um encaixe técnico para ser utilizado na dessecação. Bom, seguindo aqui, montar uma recomendação técnica aqui para vocês trabalharem pensando em manejo de buva, né? Aqui a gente traz listado um manejo antecipado, que é o que deve ocorrer, né, na maioria das situações, com buva pequena, né? São aquelas áreas que a gente faz colheita antecipada, que já colheu milho ou vai colher nos próximos dias. Nessa situação, o ideal é a gente trabalhar algum herbicida sistêmico, né? Aqui listados como a Tectra, 2,4-D e Triclon, e inseridos junto o herbicida pré-emergente como o Spider, que tem uma ação bem eficaz sobre novos fluxos de buva. Isso sempre aqui associado ao glifosato, junto com a Tectra, o 2,4-D ou o Triclon, por exemplo, que é necessário trabalhar esses herbicidas devido ao sinergismo que acontece nesse tipo de situação. Esse seria o cenário ideal, aplicar com buva pequena, herbicida auxínico mais pré-emergente. Porém, a gente tem várias áreas que esse manejo não é realizado, às vezes por atraso do produtor ou atraso da colheita do milho. Nesse tipo de situação, o nosso manejo ele já necessita ser um pouco mais robusto, né? Porque eu já estou pensando numa buva grande, bem desenvolvida, bem instalada na área, consequentemente, ela tem uma alta capacidade de tolerar herbicida. Nesse tipo de situação, a gente ainda continua posicionando herbicida sistêmico com residual, só que vocês reparem aqui que o 2,4-D, ele sai da nossa recomendação, por aquilo que eu comentei do processo de resistência. Numa buva grande, por exemplo, se tiver uma população grande de buva resistente a 2,4-D, se eu aplicar esse herbicida, consequentemente, o meu controle ele vai ser bastante prejudicado, porque se eu não tenho um herbicida sistêmico funcionando bem para movimentar na planta, descer na raiz, desestabilizar a reserva da buva, ela vai ter uma alta capacidade de rebrota. Além de substituir o 2,4-D, a gente vai ter que trabalhar aquela aplicação sequencial com herbicida de contato. Hoje a gente tem o HIT aqui listado e o Finale, que são os herbicidas alternativos para a gente estar fazendo essa aplicação sequencial aí que a gente vem realizando tradicionalmente, visando, obviamente, aquele manejo de buva grande. Quando eu falo buva grande, é buva a partir de 10 centímetros, com mais de 6 folhas, e já é uma buva de difícil controle aí do ponto de vista de reservas que ela tem para ser desestabilizada. Bom, aqui vocês reparam, vocês não viram nenhum produto listados com Paraquat, né? Por que disso? Vocês sabem, né, que o Paraquat, vocês já devem ter ouvido falar que ele vai ser proibido o uso e o comércio, né, a partir do dia 22 de setembro. Então, não vai mais ser permitido nem a comercialização, nem a aplicação de herbicidas à base de Paraquat. Por exemplo, a gente tinha o Gramoxil, o Gramoxone, são herbicidas que a gente utilizou bastante, mas em função da legislação não serão mais utilizados. E aí, vai ter algumas modificações no nosso manejo que a gente vai ter que estar bem atento aí nas próximas safras.
Ô, João, eu acho que é interessante esse ponto, né? O Paraquat é um produto que vem sendo usado há muito tempo, os produtores estão bastante acostumados com ele. Com a gente migrando aí principalmente para o glufosinato, né, e para o saflufenacil, o HIT e o Finale, quais os cuidados o que tem de diferente nesses produtos de contato, comparando com o Paraquat, que o produtor precisa estar atento na hora que ele for fazer o manejo dele de dessecação? Boa pergunta, Thiago. Se a gente pensar quais os herbicidas que a gente vai substituir naturalmente, para a buva, a gente tem o Finale e o HIT. Quais os cuidados? Eles são herbicidas que demandam numa condição, numa técnica melhor de aplicação, por exemplo. O que eles precisam a mais do que um Paraquat, por exemplo? O Finale, ele necessita que tenha uma boa umidade do ar durante a aplicação, associada a dias com sol, por exemplo. Então, o Finale é um herbicida que ele só funciona bem se tiver luz e umidade boa do ar. Quando a gente vai para HIT, o que ele precisa? Ele precisa ter umidade do ar também, assim como o Finale, e também ter uma boa umidade do solo, né? Porque o HIT, embora seja um herbicida de contato, ele pode ter uma translocação. Consequentemente, se algum desses fatores não tiver de acordo, o meu controle vai ser prejudicado. O Paraquat, nesse sentido, ela acabava sendo um herbicida um pouco mais flexível, que a gente poderia, às vezes, até aplicar numa condição um pouquinho mais inadequada, e que a gente ainda tinha os controles satisfatórios. Ô, João, só aproveitando aqui, a gente teve duas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui do Lucas, perguntando em uma área que foi feito aveia após o milho safrinha, o que seria indicado para controlar a buva. Aí eu posso ajudar aqui um pouco, que o ideal é poder fazer o manejo dessa buva antes do plantio da aveia. Normalmente, se tiver, Lucas, essa buva no meio da aveia é uma buva que ela fica mais estiolada, é uma buva que ela é mais fácil de controlar. Então, às vezes, com uma aplicação lá de um glifosato com produto auxínico, às vezes um HIT com glifosato, você consegue controlar essa planta se ela estiver estiolada. Mas é sempre muito importante ter uma avaliação do estado que está essa planta daninha para poder fazer essa aplicação. Então, essa é uma indicação genérica, mas é muito importante fazer o acompanhamento da área para ver se ela está uma planta pequena, está uma planta mais adulta, para poder indicar o melhor manejo. Tem uma outra pergunta aqui, João, que eu acho que está até para frente no teu material, que eu acabei vendo ele antes aí, com relação a esses manejos aí. O produtor aqui pergunta, questiona, né, que a gente às vezes tem pouca chuva após a colheita do milho safrinha. É indicado fazer as aplicações mesmo nessas condições, às vezes de uma umidade um pouco mais baixa? Bom, essa pergunta ela é bem interessante, é bem colocado isso, né? Porque a gente tem problema mesmo de falta de chuva nesse período. O que a gente observou no último ano, por exemplo, que várias situações teve produtores aplicando nessa condição, por exemplo, 2,4-D e Spider, e tiveram controle satisfatório. O porquê disso? Em algumas situações, a buva, mesmo ela estando pequena, mesmo tendo uma condição inadequada ambiental, eu consigo ter um controle satisfatório de travar principalmente aquela buva. E o Spider, ele é um herbicida que ele não é degradado, por exemplo, eu irei comentar um pouco mais para frente, pela luz do sol. Eu posso aplicar ele em solo seco e depois, quando vem a chuva, ele entra no solo e consegue ter atividade. Então, eu diria, claro, obviamente, se a gente tiver uma seca muito grande, vamos pensar aqui para frente, simulando, claro, e aí a gente não vai poder aplicar. Mas se tiver uma condição mínima de aplicação para fazer numa planta pequena, a gente monitora lá no CPA questão de umidade do solo, a gente sabe a atenção adequada para que a gente pode fazer a aplicação de herbicida. É interessante a gente fazer essa aplicação visando não deixar a buva crescer, porque uma buva é uma planta muito rústica, que ela consegue se estabelecer bem numa condição adversa como da seca. Bom, seguindo aqui, né, então, para substituição para a buva seria o Finale e o HIT, e aí a gente utiliza muito o Paraquat, às vezes, para controle do trapoeraba, ele é um herbicida bem eficaz para ela. O Finale e o HIT, às vezes, podem comprometer esse manejo, às vezes a gente vai ter que acrescentar uma Aurora, por exemplo, para potencializar esse manejo. E para aquela dessecação da soja, pré-colheita da mesma, pensando já na uniformização e antecipação de colheita para o milho, a gente vai substituir naturalmente aí, ou por Eglone ou por Finale, aí, que são os herbicidas registrados para esse manejo, e o momento da aplicação, o uso é muito similar ao que a gente já faz tradicionalmente aí com o Paraquat.
Bom, eu comentei um pouco sobre substituir 2,4-D, né? Então, aqui a gente traz uma tabela da comparação de alguns aspectos agronômicos entre esses herbicidas, né? Quando a gente olha para as duas principais folhas largas, o 2,4-D, o controle já está menor, né? Por causa do processo de resistência. A gente vê o dicamba e o triclopir como boas alternativas. O dicamba acaba sendo bem eficaz mesmo para bulbo, o triclopir, assim como o dicamba também. Para a trapoeraba, o dicamba, às vezes, ele peca um pouco, né? Ele não é um auxínico tão eficaz para essa planta, então, em alguma área que eu tenho, às vezes, um histórico de ter muita trapoeraba, eu posso ter problema. Então, é interessante, nesse tipo de situação, talvez migrar para o triclopir. João, acho que você até tá com isso aqui na tela também, acho que você ia comentar depois, né? Tem alguns cuidados também aí, como intervalo e tudo mais, são produtos novos, o que o produtor precisa também estar atento, né? Para esses produtos, porque a gente está acostumado a usar 2,4-D e vai passar a usar outros auxínicos, né? Esse é um ponto de atenção que a gente tem que ver, né? Não só olhar o que cada herbicida controla, mas o que a gente tem que ter cuidado no momento da aplicação. O Triclon e o Tectra, eles têm mais cuidados do que propriamente o 2,4-D. Os dois a gente não vai poder misturar com graminicida, igual a gente faz o 2,4-D, porque dá o antagonismo, a gente testou, a gente viu esse efeito. O intervalo deles entre a aplicação e a semeadura da soja é maior. Quando eu falo de campo, eu estou falando em 30 dias entre a aplicação e semeadura da soja e o Triclon, 21 dias. Quando eu trabalho com 2,4-D, é de 7 a 10. Isso todo mundo já tem meio na cabeça. Então, já me mostra que eu tenho, naturalmente, que trazer esse manejo antecipadamente, porque eu tenho que respeitar esse período. Não adianta, por exemplo, fazer uma aplicação de campo aí, querer semear com 20 dias, que a chance da gente ter problema de fita é grande. Tem que ter muito cuidado em respeitar esse período entre aplicação e semeadura aí para cada produto. E, além disso, o intervalo entre as aplicações sequenciais, ele tem que ser um pouquinho maior. Para 2,4-D, vocês lembram? A gente sempre recomendava, por exemplo, faz 2,4-D, 7 a 10 dias depois faz o herbicida de contato. Para dicamba e triclopir, a gente vai ter que trabalhar aí na faixa de 14 a 21 dias, 2 a 3 semanas. Por que disso? Eles são herbicidas com ação bem mais lenta que o 2,4-D. Então, eles precisam mais tempo para movimentar dentro da bulba e depois o herbicida de contato fazer a ação de desfolha. Então, não me adianta eu trabalhar um intervalo menor, que às vezes eu não posso ter um bom controle. Então, eu diria que na casa aí dos 15 a 20 dias seria um intervalo adequado para fazer essa aplicação sequencial. Olhando para a dicamba, além de tudo isso, a gente tem que ter um outro cuidado. A soja é uma planta extremamente sensível a resíduo desse herbicida. Então, se a gente pensar, qual que é o melhor herbicida para eu eliminar uma soja aí pós-colheita de milho ou dicamba, seria esse herbicida, porque ele é altamente eficiente. Olhando para isso, a gente vai ter que trabalhar muito a questão de limpeza de tanque. A gente fez alguns trabalhos no CPA aí nos últimos anos para avaliar isso, né? O que a gente observa que, se, por exemplo, o agricultor fazer a aplicação de dicamba e não higienizar de acordo, fazer a limpeza desse pulverizador, ele vai ter uma injúria muito drástica na lavoura. Em algumas situações, ele vai ter até que ressemear essa área. Então, vai ter que ter muito atenção nesse aspecto. Bom, mas vocês devem estar pensando, eu falei que tem que esperar 30 dias entre a aplicação desse produto para semear soja. Então, eu penso, 30 dias eu vou usar o pulverizador de novo, vou limpar esse resíduo. O produto, ele é altamente eficaz para a soja, como eu mencionei. A gente fez alguns trabalhos aqui, e o que a gente observa é que logo após finalizar a aplicação do dicamba, a gente vai ter que fazer uma tríplice lavagem muito bem feita. Como ela deve ser feita? A gente vai ter que ir lá, encher o pulverizador, encher metade desse pulverizador, né? Agitar ele, tirar todos os componentes de filtros de linha, filtro de bomba, filtro de bico, higienizar bico, fazer uma lavagem externa também desse pulverizador, esgotar ele, depois repetir esse processo mais 2 vezes para a gente eliminar todos esses resíduos que podem vir a acontecer. Então, a gente vai ter que ter muita atenção, porque se daqui a pouco eu não faço isso de acordo, eu vou ter problema de fito e às vezes ter que querer semear uma área e dobrar meu custo aí de semeador. Um outro aspecto, a gente vai ter, já está autorizado, essa semana a China autorizou, a gente poder semear soja resistente à dicamba, que vai se chamar soja extend. Boa parte de vocês já ouviram falar isso, que isso vai possibilitar, às vezes, a gente aplicar esse herbicida em cima da soja, se tiver necessidade. Só que se meus vizinhos do Italião, por exemplo, não tivesse a soja resistente à dicamba e for deriva do produto, eu vou ter, com certeza, problemas de injúria ocasionados pela deriva.
além de respeitar uma bordadura da aplicação aí, que hoje é de 50 metros, que a gente não vai ter que fazer, a gente vai ter que trabalhar uma ponta adequada para isso. Hoje, a única ponta que a gente tem recomendada é uma ponta TTI Turbo T-Jet Induction, que está aqui descrita, né? A equipe agronômica já está ciente de qual é a ponta, porque que a gente vai ter que trabalhar essa ponta? Ela tem a capacidade de uniformizar o diâmetro de gotas, ela dá gotas muito grossas e, consequentemente, são gotas que são menos facilmente levadas pelo vento. E aí eu acabo minimizando os problemas de injúria. E um outro aspecto, junto com a Tectra, a gente vai só poder trabalhar glifosato com sal de potássio. Então, a gente tem hoje o ZAP, que muitos usam, Andap Transorb ou Checkmate, que seriam os herbicidas à base de glifosato. Ou as outras marcas, para dicamba, a gente não pode utilizar junto. Então, caso for utilizar, tem que ser esse glifosato. Por que disso? O produto ele pode volatilizar quando a gente usa uma outra formulação de glifosato que propicia o aumento desses níveis de volatilização. E aqui a gente traz uma foto aproximada de como é a fita do dicamba. Então, a fita do dicamba desse herbicida, ela não é parecida de nenhum outro. Então, se porventura você aplicar dicamba e ele migrar para a área do vizinho, vai ser facilmente identificada por esse sintoma de orelha de urso. Então, tenham muita atenção com esse quesito aí da limpeza de tanque, utilização da ponta adequada, para a gente fazer um uso bem feito desse produto, para a gente evitar problemas futuros aí que podem vir a ocorrer. Bom, avançando aqui, um outro manejo que a gente tem que adotar aí para melhorar o nosso controle de plantas daninhas como um todo, é trabalhar herbicida pré-emergente aí no momento da semeadura da soja, naquela operação aplica o herbicida e semeia a soja, por exemplo. A gente fez um experimento aqui para avaliar alguns pré-emergentes aqui que tem disponíveis no mercado, como Stone, Spider, Dual Gold e Mazetapi, e nas principais ervas que a gente tem aqui na região, né? E o que a gente observou? Quando a gente olha para a trapoeraba, que é uma das principais plantas daninhas que a gente tem que controlar nesse momento, a gente observa que para ela, ou a gente tem um Stone como herbicida bem eficiente para ela, ou o próprio Dual Gold acaba sendo uma alternativa interessante desse trabalhado. Além disso, o capim amargoso, que é uma planta também resistente a glifosato, o Dual Gold é um herbicida bem eficaz, tanto para o capim amargoso como outras folhas estreitas aqui, como capim pé de galinha, o próprio capim marmelado. Então, é um herbicida interessante, que tem um espectro bom para folha estreita e uma boa ação aí na trapoeraba. O Stone é um herbicida interessante também para, principalmente, as folhas largas aí, né, como o caruru e a corda de viola. E aí, a gente tem o Mazetapi, que a gente está olhando aqui, vocês vê, na média aqui, ele está dando 68% de controle, na média das plantas daninhas, controle regular. A gente tem que entender que pré-emergente não vai evitar eu fazer uma aplicação de herbicida, ele vai me atrasar aquela aplicação, ele vai evitar aquela mata competição inicial e, consequentemente, eu vou ter menor problema de perda de produtividade. Então, o Mazetapi passa a ser um herbicida interessante, às vezes, para eu começar a utilizar um pré-emergente para evitar problema aí com planta daninha no meio da cultura da soja. Bom, além dessa melhora no controle das plantas daninhas, o que os pré-emergentes têm capacidade de melhorar, né, no nosso manejo? Será que eu ganho rendimento em função disso? A gente fez um experimento para avaliar isso, está aqui até a foto, né, tirada aqui por aproximadamente 20 dias depois da semeadura, né, sem pré-emergente, vocês veem aqui uma soja completamente infestada com trapoeraba, e aonde eu apliquei um pré-emergente aqui, eu tenho um pouquinho de planta daninha, só que eu tenho numa condição aqui muito menor do que onde eu não fiz essa aplicação de pré-emergente. A pergunta que eu faço, que vocês podem se fazer, quantos de vocês fazem aplicação de glifosato com soja em V2 e em V3? Muitos de vocês, às vezes, atrasam essa aplicação. E nesse ponto, se eu tenho uma trapoeraba, que é uma planta que o glifosato só controla quando ela está com uma folhinha, duas no máximo, se eu atraso essa aplicação, meu controle é baixo e eu já perdi rendimento. E aqui no gráfico dá para observar realmente isso. Mesmo eu fazendo uma aplicação antecipada de glifosato, eu perdi 20 sacos por alqueire aqui de produtividade por eu não utilizar um pré-emergente. Vocês veem aqui 165 para 185. Aonde eu atrasei mais uma condição aqui de V6, que deve dar em torno aí de 30 dias depois da semeadura, essa produtividade caiu de 171 para 117, aí, praticamente 50 sacos, vamos arredondar. Eu pego hoje uma soja, nesses dias batendo quase R$100, vezes 50, eu estou deixando, às vezes, de colher, de ter uma rentabilidade de R$5.000 só nesse aspecto. Então, o pré-emergente, o que ele me dá? Ele me dá uma flexibilidade muito grande de poder, às vezes, atrasar alguns dias
a minha aplicação de herbicida, controlar bem aquela planta daninha e perder menos produtividade em função disso. E outro aspecto que dá para olhar também é que quando eu não trabalhei pré-emergente e só trazia a aplicação de glifosato, a produtividade caiu de 165 para 117. Então é fundamental, a planta de soja ela não tolera a presença de planta daninha na fase inicial. Então tenha em mente, aplicar em V2 é fundamental se já tem planta daninha. Não espere mais aquilo, eu vou esperar sair mais mato. Quanto mais eu espero, mais eu perco de produtividade. Então um aspecto fundamental para a gente melhorar o manejo e evitar perda de rendimento pelas plantas daninhas aí na cultura da soja. Bom, aqui a gente traz resumido para vocês todos os pré-emergentes basicamente disponíveis no mercado, né? Baseado em cima das principais plantas daninhas, então uma tabela que não é só do ensaio, é de vários experimentos, né? Então aqui listando só as principais plantas, né? Quando eu olho para a buva, basicamente o diclosulan, aqui o Spider, é o melhor pré-emergente para essa erva. Para outras, vocês reparem que aí ele já não é tão indicado. Então, fica nítido que a gente tem que escolher um pré-emergente, obviamente, pelo histórico da minha área, que eu tenho de problema, em cima daquela planta daninha que é o meu maior alvo. Quando eu olho para a trapoeraba, então a gente tem aqui o Stone como uma alternativa bem interessante para trabalhar. O próprio Dual Gold acaba sendo uma ferramenta interessante para a trapoeraba e tanto aí para o capim amargoso. Então, eu diria que esses são os herbicidas mais eficazes aí que a gente teria para manejar. O próprio Mazetapira, que se a gente pensar em custo, é o de menor custo, ele acaba tendo um controle médio a alto aí para uma boa parcela aí das nossas plantas daninhas. Então, a gente pode inserir esse tipo de herbicida no nosso manejo aí para melhorar o nosso manejo como um todo. Bom, mas aqui tem vários herbicidas pré-emergentes, né? A gente tem que saber qual utilizar, onde utilizar, qual o momento adequado para que isso seja feito. Então, a gente traz aqui um resumo posicionado aí de acordo com cada planta daninha. Então, para a buva, a gente vai trabalhar o Spider, a gente continua com essa recomendação. As doses de Spider que a gente tem que trabalhar é de acordo com o momento da aplicação. Então, nessas aplicações que vão ocorrer de imediato, aqui ainda em junho, no início de julho, tem que trabalhar a dose cheia aí no próximos a 100 gramas por alqueire. E na medida que eu vou avançando, eu posso ir diminuindo gradativamente. Então, aí, início de agosto, eu posso trabalhar aí de 90 a 80 gramas, né? Que é um período menor, não preciso um residual tão grande. E aí, lá próximo da assinadura, em setembro, por exemplo, eu só utilizaria Spider em áreas após o trigo. Por que após o trigo? Vocês sabem que em áreas que tem a sua cultura, a buva costuma sair depois da colheita. Então, né, nesse momento, seria importante, às vezes, colocar um pré-emergente, porque depois, dentro da soja, eu não tenho muita ferramenta para manejar nesse tipo de situação. Essas doses aqui, também, elas são adequadas, também, sem a gente ter problema de carry-over para a cultura do milho que vem lá em janeiro, fevereiro, por exemplo. Então, se a gente seguir uma recomendação de redução de doses de acordo com a época, a gente pode ter a segurança que não vai ter problema lá na frente. Bom, para aquelas plantas daninhas que a gente tem que ter atenção no momento da semeadura da soja, principalmente a trapoeraba, a gente tem que dar foco ao Dual Gold, que é um herbicida que ele tem uma boa eficácia para gramíneas em geral e também para a trapoeraba, porém, ele tem alguns aspectos que a gente tem que cuidar. Pré-emergente, a gente não pode só escolher pela eficácia dele, a gente tem outros parâmetros que vão determinar se ele vai funcionar ou não. O Dual Gold, por exemplo, é um herbicida que a luz solar dele degrada, tira a eficácia desse produto. Então, a gente precisa que, no máximo, aí, 2 dias depois da aplicação, tenha uma chuva para incorporar esse herbicida no solo e, consequentemente, botar na camada que está as plantas daninhas e evitar esse processo de fotodegradação. Então, às vezes, em ano mais seco, me minimiza a possibilidade de utilização, porque se está seco, de nada me adianta fazer uma aplicação, por exemplo, de um herbicida que é fotodegradado, que a eficácia dele vai cair lá embaixo e eu não vou extrair o benefício da utilização dele. João, só para a gente fechar aí essa parte de herbicidas, né? Eu acho que nessa última lâmina tem várias perguntas aqui, a gente vai tentar responder bem rapidinho elas para não esticar muito o tempo, né? O Lucas perguntou em relação ao Spider, qual o período seguro residual para antes do plantio, né? Eu acho que nessa lâmina aí você coloca as doses de acordo com a época que a gente vai estar semeando. É importante tomar cuidado para ir reduzindo essas doses mais próximas do plantio, não só pelo residual para a cultura, mas também muito porque a gente não precisa de um residual tão longo quanto mais a gente vai se aproximando da boca do plantio.
Aqui tem duas perguntas com relação ao trigo, né, para controlar a buva no meio do trigo. No meio do trigo, normalmente essas buvas estão pequenas, aí com o uso de 2,4-D e a laia, a gente consegue controlar bem essas plantas daninhas, né? Então, é um manejo aí que pode até estar misturando esses dois produtos. E tem mais uma pergunta aqui com relação ao consórcio milho braquiária, em relação a logo após a colheita fazer o herbicida. Normalmente, quando a gente tem um consórcio que consegue ficar bem implantado, a gente acaba não tendo braquiária, não tendo buva no meio dessa braquiária. Então, às vezes, o produtor tem que estar só mais atento com relação a conseguir dessecar essa braquiária num período que antecede bem o plantio da soja, para não ter problemas operacionais lá no plantio. Então, essa pergunta aí do Jairo, e as perguntas sobre o trigo eram do Zigomar e também aqui do Rafael. A gente teve mais uma pergunta aqui, que eu acabei recebendo aqui também pelo celular, olhando aqui, com relação a misturar imazetapir com outros pré-emergentes, né? Pode ser utilizada a mistura de 2 pré-emergentes, porque aí você acaba complementando também a questão do espectro de cada um deles, né? Uhum. Ok? Então, só antes do João passar para a última parte aqui, só gostaria de deixar um recado aqui, tem bastante dúvida, né? Porque planta daninha acaba sendo um problema bastante grave para a nossa região. Porém, a gente deixa uma dica importante também aí para vocês, cooperados, que esse momento da pós-colheita do milho é o único momento no nosso sistema de produção onde a gente consegue fazer uma intervenção em termos de corrigir nosso solo, aplicar um calcário, aplicar um gesso, se for o caso, aplicar uma cama de frango. É muito importante a gente estar observando esses itens aí, estar fazendo uma boa análise de solo para identificar o que precisa ser aplicado para corrigir. Por quê? Porque o manejo da planta daninha ele é importante para a gente não perder produtividade, mas nada adianta se eu não tiver um solo bem corrigido para suportar o potencial genético daquelas cultivares que a gente está colocando na nossa área. Então, é importante que vocês estejam muito atentos com isso para poder ter uma boa produtividade, porque se a gente não tiver um solo corrigido, fértil, a gente não consegue expressar o máximo do potencial produtivo aí das nossas culturas. Tendo mais perguntas, a gente vai compilando aqui, agradecemos também os comentários de todos, a gente vai compilando aqui para o final para fazer, para não esticar demais a nossa apresentação. Ok, João? Está contigo de novo. Bom, pessoal, se tiverem dúvidas, vão mandando, depois a gente pode responder para vocês, e escutar o comentário é fundamental, o solo é o que garante produtividade. Avançando aqui para o último assunto da noite, a gente vai trazer um pouquinho do resultado de cultivar de soja e montar um posicionamento em cima disso já para a próxima safra aí que vai iniciar daqui a alguns meses. Bom, aqui a gente traz uma análise aqui de vários experimentos que a gente realizou no CPA aqui nos últimos 5 anos, que é o efeito do cultivar, do grupo de maturação dele em cima da época de semeadura e quanto que isso interfere na produtividade. A gente vê algumas situações que cultivares, às vezes, super precoces, que não são indicados para uma abertura de semeadura, por exemplo, antes de 15 de setembro, que são colocados nesse tipo de situação, e a gente viu já nas 2 últimas safras que essa prática baixou bastante a produtividade. A gente teve o 2º maior rendimento de soja aqui na região, na última safra histórico, né? Só que mesmo assim a gente teve áreas com produtores colhendo 80, 90 sacos, muito associado às vezes a essa antecipação, porque um cultivar super precoce colocado nesse momento de abertura, ele vai precisar de uma condição ambiental muito favorável em todo o ciclo para conseguir expressar a sua produtividade. E essa tabela, o que ela mostra? Quando a gente olha aquelas semeaduras antes do dia 15 de setembro, que a gente chama de abertura de plantio, a gente vê que aqueles grupos de maturação aí de 5,9 para cima até 6,4, né? Se a gente falar nome, é 2606, 6410, 6210, Gara, por exemplo, são cultivares mais adequados para essa abertura de semeadura. Porque eles têm um ciclo maior, eles já crescem mais, né, nessa situação, vão ficar com porte adequado e vão conseguir expressar bem a produtividade. Quando a gente vai para os cultivares super precoces, eu quero semear no início de setembro, cultivar super precoce pensando no milho. Minha produtividade em diversas situações é muito afetada. E o preço da soja é sempre 2, 3 vezes maior que a do milho. Então, vocês têm que ter na cabeça que a soja é a cultura que mais dá rentabilidade para vocês. Então, essa antecipação de cultivar super precoce, às vezes acaba gerando prejuízos. Quando eu vou naquele período de final de setembro, a gente vê que aí a gente tem uma ampla
janela de grupo de maturação, vamos chamar assim, para trabalhar. Mesmo cultivares mais longos ou mais precoces conseguem produzir bem. E no mês de outubro, cultivares mais precoces se destacam mais. Só que um ponto que fica bem claro nesse tipo de trabalho é que se eu plantar um cultivar tardio em outubro, eu consigo mesmo assim ter uma boa produtividade. Agora, se eu fizer o inverso, um super precoce no início de setembro, qualquer falta de água, por exemplo, eu vou perder muita produtividade. Então, se quiser plantar na abertura aí da janela, semeie cultivares adequados aí de grupo 6.0 para cima, para a gente não ter esses problemas de rendimento aí. Aqui uma foto, né, que fica claro, né, a gente tem aqui mostrado nesse slide, né, o cultivar 6210, ciclo longo, semeado no período de abertura, né, bem na abertura, 3 de setembro, nem acabou vazio, a gente fez só para avaliar esse efeito, você vê ele com um porte até interessante, uma boa quantidade de vagens. Quando a gente vai para um lance aqui do dia 6 de setembro, por exemplo, um porte muito baixo aqui, uma planta de 50 centímetros, sem ramificação, afetado esse ano pela estiagem. Quando ela traz aqui 11 dias, aqui uma semana e meia, a planta quase ela dobra o seu tamanho, né? Então, ela já tem uma condição melhor de expressar seu potencial produtivo. Então, essa foto aqui, ela resume basicamente o efeito de eu botar um cultivar super precoce, onde não é o momento ideal de eu estar semeando ele na minha lavoura. Eu acho, João, ficou muito claro aí aquela outra tabela que você mostrou também, além dessa foto, né? A importância da gente estar observando, isso são dados de vários anos, né? E às vezes a gente percebe algumas situações, o produtor acaba agindo muito pela emoção no início do plantio da soja, acaba colocando cultivares muito precoces no início da janela. E com isso, se tiver qualquer problema climático, a redução de produtividade ela é muito grande. Então, para a gente fazer o nosso planejamento de cultivares e de épocas de plantio e seguir ele, para a gente não ter essa redução do potencial aí, às vezes chega lá na frente, tem uma chuva boa no início de setembro, a gente já se anima e começa a fazer o plantio bem antecipado, mas para fazer o plantio antecipado, realmente tem que ser aquelas cultivares que suportam isso, as de ciclo um pouquinho mais longo, como você mostrou naquela tabela anterior. Então, só deixar o recado aí para a gente tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode perder facilmente aí 20, 30 sacos, às vezes por alqueire de produtividade, por escolher uma cultivar, às vezes muito precoce no início da janela de plantio. Bom, seguindo aqui, né, eu trago listado os cultivares da nossa recomendação, aqueles que representam quase 98% da nossa área também aí, que vão ser semeados na próxima safra. Isso é um compilado dos trabalhos da safra 2019-2020. Os relatórios, inclusive, estão no app do Cooperado, caso vocês quiserem olhar lá na página na aba do CPA, de relatórios, vocês podem olhar o relatório completo. Aqui a gente trouxe os principais, né? A gente fez 3 épocas de semeadura na última safra, uma no início, aqui 10 de setembro, meados na última semana de setembro e bem no final de outubro, lá quando voltou a chover. E esse ano confirmou aquela tendência da média dos últimos 5, né? Aqui vocês veem os cultivares semeados no dia 10 de setembro, de um ciclo mais longo, tiveram os maiores rendimentos, né? Enquanto os mais precoces, a produtividade foi muito afetada nessa situação. Quando a gente entra lá no final de setembro, vocês veem que não há uma tendência clara do ciclo, por exemplo, está influenciando muito o meu rendimento. Então, interessante. Final de setembro, qualquer desses cultivares vão se expressar bem, e no início tem que ser cultivar adequado para essa janela. No final, lá de outubro, aí já inverte a situação, né? Você pega, por exemplo, um lança, que foi o cultivar que menos produziu desses aqui listados no dia 10 de setembro, lá em outubro ele se mostra um dos melhores cultivares para essa situação. Então é muito claro, a gente percebe que o lança, há vários anos ele ganha nossas competições de semeadura de outubro, ele é um dos melhores cultivares para semear no fechamento do plantio, só que ele é um dos menos adequados para a gente botar na abertura. Então, isso mostra a importância da gente definir a época de semeadura de acordo com o grupo de maturação para adaptação daquele cultivar, para a gente não ter problema de produtividade. Aqui, para ir finalizando, a gente traz só uma tabela de recomendação agronômica aqui dos cultivares de soja, né? A gente tem aqui 13 materiais listados, né? Vocês conseguem ver aqui eles com a biotecnologia. Hoje a gente tem 2 que não são intactas, né? Para fazer refúgio, por exemplo. Esse 96Y90 da Pioneer e o tradicional 5909. Aqui a gente tem o período
ideal da semeadura, né? Então, olhando para isso, dá para ver, por exemplo, materiais como 3590, Gara, Fibra, 6410, 1867, 2606, são cultivares que, se eu pretendo iniciar uma semeadura antecipada, são os cultivares indicados para esse momento. E aí a gente, obviamente, tem os cultivares mais para o fechamento, como Lança, 5909, Delta, e assim por diante. Então, essa é uma tabela que traz esse tipo de informação. Ciclo médio em dias, então isso é uma média de vários anos, não é só um ano para fazer isso, então a gente vê que tem cultivares aí que vão variar basicamente na média de 120 a 130 dias, então é importante, às vezes, que esse ciclo, às vezes, é interessante na hora de escolher, pensando, claro, na época que eu estou semeando e também no cultivo de milho segunda safra depois da soja. Eu acho que bacana, João, esses dados aí que você mostrou para a gente, né? Acho que é importante deixar claro para os nossos cooperados que estão nos acompanhando aí, o pessoal ficou do início ao fim, já está se encaminhando para os finalmente, só vamos responder mais algumas perguntas aí. Deixar bem claro que todo esse trabalho que é realizado no CPA, ele é realizado justamente para poder levar uma informação técnica de qualidade, levar a melhor solução, o melhor manejo até a propriedade de vocês. Então, a gente gostaria muito de contar com vocês para poder aplicar, lógico, entender o que se aplica em cada propriedade, mas estar podendo utilizar isso nas lavouras aí para a gente conseguir colher a melhor produtividade possível. A gente tem mais, a parte de herbicidas gerou bastante perguntas, até por isso a gente acabou esticando um pouco o nosso evento aqui, o nosso seminário técnico. Tenho mais duas perguntas aqui, João. A primeira pergunta, Frank Lassen aqui pergunta se pode utilizar imazetapir em pós-emergência da soja. Bom, essa pergunta é interessante. Ele pode ser utilizado, só que eles têm um período curto aí da utilização. Às vezes ele pode dar fito. De maneira geral, é preferível que ele seja utilizado no aplique-planta. Então, se for fazer, tem que ser uma condição boa da aplicação no estágio inicial. Eu diria que, de maneira geral, é melhor aplicar em pré-emergência, que em alguma situação ele pode dar fito na soja e é o que a gente não quer. Esse ponto é interessante, que quando a gente usa os pré-emergentes, o que a gente busca, né, cooperados, é poder esticar aquela janela que a gente tem da primeira aplicação do glifosato. Acontece muitas vezes de atrasar por causa de chuva, a gente não conseguir entrar na lavoura, então eu tenho uma segurança aí com o uso do pré-emergente que foi aplicado no plantio ali, então isso acaba facilitando bastante o nosso manejo na pós-emergência. Tem uma outra pergunta do Renato Segala aqui, com relação à roçada. Eu acho que ele está perguntando aqui referente a logo após a colheita do milho, para poder baixar a palha do milho, né? Se seria interessante fazer uma roçada da palha logo após o manejo, tipo aplicar o herbicida e fazer a roçada, ou fazer a roçada para depois aplicar o herbicida. Essa roçada tem que ser bem avaliada, porque se, por exemplo, eu tenho uma buva grande e eu passar uma roçadeira e cortar ela depois vai rebrotar com muita força. Então, eu tenho que olhar para isso. Se eu olhar e tiver só planta pequena, eu posso roçar para baixar aquela palha. É interessante, mas eu diria que essa prática de roçada, Thiago, ela é mais interessante, por exemplo, pensando num capim amargoso entorcerado. Para essa erva seria interessante, né, porque é uma planta mais velha. De maneira geral, vejo que a roçada, às vezes, ela pode trazer algum prejuízo, principalmente se eu tiver uma buva grande já e cortar ela, que depois ela rebrota, que nem aquele pinheirinho que a gente fala, e vai tornar ela mais difícil de controlar. Ok, a gente teve uma última pergunta aqui do Vitor. Vitor, a gente passa esse resultado para você depois, a gente vai verificar. Eu, pelo menos, não lembro de cabeça agora do 5258 da Nideira, mas a gente pode verificar aqui, não sei se o João lembra também, mas a gente verifica aqui e pode passar para ti esse resultado depois, se a gente tiver ele. Ok? Bom, a gente gostaria aqui, finalizando o nosso evento, né, 1 hora praticamente, era para a gente ter terminado em 40 minutos, mas teve uma interação bacana, né? A gente gostaria realmente de agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que a gente vive aí tempos diferentes e a gente precisa se reinventar das maneiras que a gente busca informação. O que a gente gostaria de deixar muito claro é que o CPA ele tem um objetivo aí de estar atendendo as demandas dos cooperados. Então, é buscar soluções que são importantes aí para vocês nas propriedades. A gente vai estar sempre focado nisso, buscando isso no nosso centro de pesquisa aí da Copacol.
Ok? Gostaria de agradecer a todos aí pela participação, dizer para vocês também que se ficou alguma dúvida sobre o que a gente apresentou aqui, ou durante a safra apareceu alguma dúvida também na condução da sua lavoura, procure a nossa equipe técnica, eles vão estar com todos esses resultados que a gente passou aqui para vocês e muito mais, né, porque o tempo é curto, para poder estar direcionando aí com vocês. Ok? Obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos, cooperados.